Olá, estudantes do Técnico em Meio Ambiente. Hoje vamos para a nossa aula de número 5, Análise de Pegada Ecológica. Como o próprio nome diz, o objetivo da aula é apresentar o conceito de análise de pegada ecológica. Durante o desenvolvimento da aula, vamos fazer uma divisão das terras do planeta. Quantificar a quantidade de terra por habitante em hectare. Vamos analisar o atual modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental, para assim conceituar a análise de pegada ecológica. A Terra possui 51 bilhões de hectares, sendo que 37,9 bilhões são terras cobertas por gelo e água, e apenas 13,1 bilhões são terras que não são cobertas por gelo e água. Desses 13,1, 4,2 bilhões de hectares se dividem em 1,5 bilhões são desertos, 1,2 bilhões são semiáridos, 1,3 bilhões são pastagens não utilizadas e 0,2 bilhões são áreas construídas ou estradas. E sobram para a gente o quanto? 8,9 bilhões de hectares. Porém, desse total, 1,5 são consideradas áreas de proteção ambiental, destinadas à preservação, engajadas em promover uma variedade de serviços de suporte à vida, como reserva de biodiversidade e controle do clima. E apenas 7,4 bilhões são terras ecologicamente disponíveis para o nosso consumo. Nesse slide, eu apresento a involução da disponibilidade de terras ecoprodutivas por pessoa. Veja que de 1900 até 1995, a quantidade de terra que cada um tinha para produzir foi diminuindo. Em 1900, cada habitante da Terra tinha aproximadamente 5,6 hectares para satisfazer as suas necessidades. Em 1950, esse valor diminuiu e diminuiu ainda mais em 1995 para 1,5 hectares. Lembrando que desse 1,5 hectares por habitante, apenas 0,24 hectares são aráveis. A humanidade está enfrentando uma crise sem precedentes, pois os ecossistemas naturais não conseguem suportar os atuais níveis das atividades econômicas e o consumo de materiais. As atividades econômicas crescem 4% ao ano, medidos em PIB. Produto Interno Bruto, de 3,8 trilhões de dólares em 1950 para 19,3 trilhões de dólares em 1993. A população subiu de 2,5 bilhões de habitantes em 1950 para 7 bilhões em 2011. Veja como essa população aumentou. E quem sofre com a consequência do aumento dos habitantes, do aumento das atividades econômicas, é o meio ambiente. Essa corrida pelo consumo não se deu sem a promoção de desigualdade social. Vocês sabiam que 20% da população consome 60 vezes mais do que 20% dos mais pobres? Olha que intensidade de desigualdade. Veja que o problema não é a geração de riqueza, e sim a distribuição delas que causa desigualdade. Isso aumenta cada vez mais o fosso entre ricos e pobres, trazendo insustentabilidade social, econômica e ambiental. Aqui a gente tem duas
duas figuras, uma charge e uma figura, que ilustra bem essa desigualdade. Aqui numa mesma cidade, a gente vê casas mais simples, enquanto na parte de lá, prédios grandes, uma diferença econômica muito grande e muito próxima. Depois de apresentar esses fatos, nós vamos definir o que é análise de pegada ecológica. Criada por Acker-Nargel e Rees em 1996, é um instrumento que permite estimar os requerimentos de recursos naturais necessários para sustentar uma dada população. Ou seja, quanto de área produtiva natural é necessário para sustentar o consumo de recursos e assimilação de resíduos de uma dada população humana. Vamos analisar melhor esse conceito. Os autores utilizam a cidade para exemplificar seu modelo. Imagine uma cidade como São Paulo. Colocamos ela dentro de uma bolha, impedindo a entrada e a saída de qualquer tipo de material. Só é permitida a entrada de radiação solar. Em pouco tempo, a saúde e a integridade daquela população estaria em risco, porque dependia do que era capturado anteriormente. O globo não teria capacidade ecológica para sustentar aquela população. Para completar a analogia, imagine que ao redor do globo exista uma paisagem composta por pastagens, campos agrícolas, florestas, entre outros, representando a abundância de recursos da Terra. Agora imagine que essa bolha possa se expandir envolvendo todas essas paisagens. Ou seja, a questão que se configura é a seguinte: que tamanho o hemisfério deve ter, de modo que os recursos neles existentes sejam suficientes para sustentar indefinida e exclusivamente aquela população ali contida. Em outras palavras, qual seria a área de ecossistemas terrestres necessário para manter continuamente todas as atividades sociais e econômicas daquela população? Vocês sabiam que a pegada ecológica do cidadão americano é de 4 a 5 hectares por habitante, 3 vezes mais do que a área que lhe cabe no mapa? Se toda a população da Terra tivesse o mesmo padrão de vida do americano, seriam necessários 3 planetas Terra para sustentar a população? A previsão é que a população mundial em 2050 chegue a 10 bilhões de habitantes. Ou seja, e cada habitante teria apenas 0,9 hectares para satisfazer suas necessidades. O que mostra a inviabilidade da forma atual de organização e estrutura da sociedade humana. Hoje a criança já nasce preparada para consumir. E esse consumo traz muitos prejuízos ao meio ambiente. Por quê? Para produzir os materiais consumidos, são gastos recursos naturais. E a conta, quem paga é o meio ambiente. A população, ela vive para consumir. Que a gente tem aqui uma charge que eu achei muito interessante, onde o cidadão aqui, ele só pensa nisso. Consumir, consumir, e esquece de outras funções vitais. É um padrão de vida que deve ser mudado. E o consumismo gera resíduo. E o que acontece é que o meio ambiente ele não tem a capacidade para assimilar totalmente esses resíduos. E os resíduos crescem, aumentando ainda mais os problemas. Eu trago aqui um quadro interessante que é a pegada ecológica e déficit ecológico de diversos países. Eu chamo a atenção aqui apenas
Canadá e Austrália estão entre as poucas nações desenvolvidas cujo consumo pode ser mantido por suas próprias áreas. Eu chamo atenção aqui para o Canadá, que possui saldo positivo em reserva ecológica. Mas como um país como o Canadá, que tem esse saldo positivo, possui uma pegada ecológica de 4 a 5 hectares por habitante? De onde vêm esses recursos que o Canadá utiliza para manter uma pegada ecológica tão alta? Vem de fora. Quem paga a conta são outros países. Eu trago aqui uma frase do Isamitiba, um grande educador brasileiro, e o grande drama é que o consumista nunca é feliz, pois desvaloriza o que tem para sofrer com o que ainda não tem. Concluindo, a quantidade de terras em hectares por habitante vem diminuindo, seja pelo aumento da população, quanto pelo aumento do consumo. Gera desigualdade social, consumismo exagerado. E é um modelo de consumo insustentável que está trazendo e pode trazer ainda mais danos, sérios danos ao planeta. O resumo da aula, o objetivo da aula nossa foi apresentar o conceito da análise de pegada ecológica, discutimos sobre a divisão das terras do planeta, a quantidade de terras por habitante, o modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental e fizemos a conceituação de análise de pegada ecológica. Bom, estudantes, espero que vocês tenham gostado da aula, continuem estudando. Essa aula não está na apostila, mas pelo material que eu trouxe, já dá para ter uma noção muito boa sobre a matéria explicada aqui e bons estudos.